Ele a abandonou na primeira noite como esposa. Ela se afastou e o ciúme tomou conta dele. Foi só então que ele finalmente entendeu que sempre a amou. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like para não perder o momento em que ele implora pelo perdão dela. As bolhas do champanhe subiam lentamente nas taças de cristal, minúsculas esferas douradas que refletiam a luz tênue das velas aromáticas distribuídas por toda a suíte presidencial. O aroma doce das flores de laranjeira, cuidadosamente selecionadas para decorar cada canto daquele quarto, com vista para a Baía de Guanabara, se misturava com o perfume caro que Lavínia havia escolhido para aquela noite, uma fragrância de jasmim e sândalo que prometia sensualidade e novos começos. O Rio de Janeiro dormia sob uma chuva fina de outono que desenhava lágrimas prateadas nas janelas do hotel. As luzes da cidade piscavam como estrelas caídas sobre o calçadão de Copacabana, e o murmúrio distante das ondas quebrando na praia compunha uma melodia que deveria ter sido romântica. Deveria. Lavínia observou como Otávio se levantava da mesa, onde haviam compartilhado seu primeiro jantar como esposos. Seus movimentos eram precisos, calculados, como os de um homem que executa uma rotina ensaiada 1000 vezes. Pegou as chaves do BMW preto, que descansavam sobre a cômoda de jacarandá, ajustou a gravata de seda italiana, que ela mesma havia desatado apenas 20 minutos antes, e caminhou em direção à porta sem olhar para trás. «Tenho uma reunião importante», disse ele, sua voz desprovida de qualquer emoção que pudesse confundir-se com desculpa. As palavras flutuaram no ar perfumado durante um instante eterno antes de se estilhaçarem contra o peito de Lavínia, como pequenos punhais de gelo. «É nossa noite de núpcias», sussurrou ela, odiando como sua voz tremia, como a esperança que havia conseguido manter viva durante os 3 meses de preparativos nupciais desmoronava com cada sílaba. Otávio parou com a mão na maçaneta dourada da porta. Seu perfil se recortava contra a luz do corredor, afilado e bonito como uma estátua de mármore. Por um momento, Lavínia acreditou ver algo se suavizar em sua mandíbula tensa, uma vacilação quase imperceptível em seus ombros. «Isso é um acordo comercial, Lavínia. Nada mais». E então, sem acrescentar outra palavra, desapareceu. O som da porta se fechando ressoou no quarto como o golpe de um juiz ditando sentença. Os pneus do BMW chiaram contra o asfalto molhado segundos depois, e Lavínia ficou sozinha com o eco de suas próprias ilusões se desvanecendo. Olhou-se no espelho veneziano que ocupava metade da parede do quarto. O vestido de noiva, uma obra-prima de renda renascença bordada à mão que havia pertencido à sua avó materna e que sua mãe havia modificado com lágrimas de emoção durante semanas inteiras, agora lhe parecia uma fantasia grotesca. Os pequenos botões de pérola que percorriam suas costas, desde a nuca até o cóccix, brilhavam sob a luz das velas, como zombarias silenciosas. Havia imaginado este momento de forma tão diferente. As mãos dele deslizando sobre o tecido, enquanto desabotoava cada pérola com paciência e desejo. Seus lábios percorrendo a pele que ficava exposta. Risadas compartilhadas, desajeitamentos doces. O começo de uma intimidade que seria construída noite após noite. Mas ali estava ela, às 11 horas da noite de seu casamento, desabotoando o vestido sozinha. Seus dedos tremiam tanto que levou quase 1 hora para completar a tarefa. Cada botão liberado era uma pequena rendição, cada centímetro de pele exposto ao ar vazio do quarto era um lembrete de sua solidão. O acordo havia parecido razoável 3 meses atrás, quando seu pai, Marcelo, a havia chamado ao escritório nos fundos da loja familiar no centro histórico. O negócio de antiguidades que havia alimentado 3 gerações de sua família afogava-se em dívidas. Os bancos ameaçavam executar a hipoteca do edifício onde também ficava seu lar. Sua mãe, Helena, já havia vendido as poucas joias que possuía. Seus 4 irmãos menores dependiam daquele negócio para completar seus estudos. E então apareceu Otávio Silveira, herdeiro do império imobiliário que dominava a zona sul do Rio, desde Leblon até São Conrado. 32 anos, obscenamente rico, desesperadamente necessitado de uma imagem de estabilidade
para conquistar um grupo de investidores conservadores que desconfiavam de sua fama de playboy irresponsável. Um casamento de conveniência. 3 anos no mínimo. Uma mesada generosa. Todas as dívidas da família quitadas. Em troca, Lavínia só tinha que interpretar o papel de esposa perfeita nos eventos sociais relevantes. O que ninguém havia advertido era o preço real daquele pacto. Lavínia deixou o vestido cair no chão acarpetado e caminhou em direção ao banheiro de mármore italiano. A água quente do chuveiro se misturou com suas lágrimas, enquanto se perguntava como havia chegado até ali. Ela, que sempre havia sido a melhor aluna de sua turma nas escolas públicas do Rio. Ela, que havia recusado bolsas no exterior para ajudar no negócio familiar. Ela que jamais havia aceitado esmolas nem favores de ninguém. No que havia se transformado? Em uma mercadoria trocada entre homens de negócios? Em uma decoração cara para o ego de um milionário despiedoso? Olhou para suas mãos sob o jato de água. As mesmas mãos que haviam aprendido a restaurar móveis antigos ao lado de seu pai. As mesmas mãos que haviam acariciado as páginas de centenas de livros nas bibliotecas públicas da cidade. As mesmas mãos que até aquela noite haviam conseguido manter sua dignidade intacta, apesar de todas as dificuldades. Algo se endureceu dentro dela enquanto fechava o registro. Este casamento podia ser uma farsa. Otávio podia tratá-la como um móvel a mais de sua coleção. Mas ninguém, absolutamente ninguém, lhe arrancaria a única coisa que verdadeiramente lhe pertencia, sua capacidade de se levantar. Naquela noite, envolta no roupão do hotel, Lavínia tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Não seria a vítima patética desta história. Não daria a Otávio Silveira a satisfação de vê-la desmoronar. Usaria cada recurso daquele casamento vazio para construir algo próprio, algo que ninguém pudesse tirar quando tudo terminasse. Deitou-se sozinha na cama king size, que cheirava a flores de laranjeira e promessas quebradas. Mas pela primeira vez, desde que havia aceitado aquele acordo, dormiu com uma sensação estranha ocupando seu peito. Era determinação. E a determinação, diferentemente do amor, não precisa ser correspondida para florescer. A mansão no Jardim Botânico se erguia imponente entre jardins perfeitamente cuidados, um palacete eclético do início do século XX que os Silveira haviam adquirido, quando o dinheiro da construção civil começou a fluir como um rio sem fim. Suas paredes de pedra clara guardavam segredos de gerações inteiras, e suas janelas de vidro colorido filtravam a luz do sol carioca, criando arco-íris diminutos sobre os pisos de ladrilho hidráulico. Lavínia aprendeu rapidamente que casas grandes podem ser as mais solitárias. As primeiras semanas transcorreram em uma rotina de silêncios. Acordava sozinha no quarto que lhe haviam designado, um cômodo decorado em tons creme e dourado, que nunca conseguia sentir como próprio. O pessoal doméstico, composto por Dona Célia, uma cozinheira mineira de 60 anos com mãos mágicas para o pão de queijo, e Severino, um mordomo discreto que parecia se materializar do nada, cada vez que algo era necessário, a tratavam com uma mistura de respeito e pena que ela fingia não perceber. Todas as manhãs, Lavínia descia ao terraço que dava para o Jardim dos Fundos. As primaveras de um roxo intenso subiam pelas colunas de pedra e o aroma dos jasmins manga ainda persistia no ar fresco do amanhecer. Sentava-se na mesma cadeira de ferro fundido, envolvia suas mãos ao redor da xícara de café com leite que Dona Célia preparava exatamente ao seu gosto e observava como o orvalho matinal transformava as pétalas das flores em pequenas joias translúcidas. Aqueles momentos de solidão se tornaram seu refúgio. Otávio aparecia tarde quando aparecia. Às vezes, escutava o motor do BMW entrando na garagem, passadas as 3 da madrugada. Outras noites simplesmente não retornava. Quando coincidiam na casa, as conversas se limitavam a frases funcionais, ditas no português formal, que ambos utilizavam como escudo. Bom dia. Bom dia. Café? Não, obrigado. E o silêncio voltava a se instalar entre eles, como um hóspede indesejado que ninguém se atrevia a expulsar.
O pior não era a indiferença de Otávio, descobriu Lavínia. O pior era o perfume. Cada vez que ele passava perto, um rastro de fragrâncias alheias ficava flutuando no ar. Notas de baunilha e âmbar que não pertenciam a nenhum produto que ela tivesse visto no banheiro principal. Aromas femininos misturados com o uísque escocês caro que ele favorecia. Lavínia não era ingênua. Sabia exatamente o que aqueles perfumes significavam. E embora seu casamento fosse uma farsa e não tivesse direito a se sentir traída, algo se retorcia dolorosamente em seu estômago cada vez que aqueles aromas invadiam seu espaço. Uma tarde de abril, enquanto organizava os poucos livros que havia trazido de sua antiga casa, encontrou um álbum de fotos da família Silveira. As imagens mostravam um Otávio adolescente, magro e com olhos que ainda conservavam algo de luz. Ao seu lado, uma mulher elegante de cabelo escuro sorria para a câmera com a mesma estrutura facial que ele. Sua mãe, deduziu Lavínia. Em nenhuma das fotos aparecia um pai. Perguntou a Dona Célia sobre isso enquanto a ajudava a preparar o jantar, algo que havia insistido em fazer para se manter ocupada. A senhora Silveira morreu quando o jovem Otávio tinha 15 anos, explicou Dona Célia, suas mãos experientes cortando cebolas em juliana perfeita. Câncer. Foi muito rápido. O senhor pai. Bem, ele nunca superou a perda. Mergulhou nos negócios. Deixou o menino praticamente sozinho com as governantas. E agora? Onde está o pai? Dona Célia negou com a cabeça, seus olhos umedecendo levemente. Em Búzios. Refez a vida com outra mulher. Tem outros filhos. Não se falam há anos. Baixou a voz como se compartilhasse um segredo proibido. O jovem Otávio trabalha dia e noite para provar algo àquele homem. Embora seu pai nunca vá ver, nunca vá reconhecer. É muito triste. Lavínia guardou silêncio, processando aquela informação. Não desculpava o comportamento de Otávio, mas adicionava camadas a um homem que ela havia catalogado simplesmente como frio e despiedoso. A dor, refletiu enquanto picava pimentões vermelhos, tem muitas formas de se manifestar. Algumas pessoas choram, outras constroem muros tão altos que esquecem como sair deles. A primeira prova real chegou 3 semanas depois do casamento, na forma de uma mulher chamada Valéria. Era sábado à noite. Otávio havia anunciado com seu habitual tom de quem informa sobre o clima que teria convidados para jantar. Lavínia se vestiu com um dos vestidos elegantes que haviam aparecido magicamente em seu armário, parte do enxoval que ele havia financiado, e desceu à sala de jantar, disposta a interpretar seu papel de esposa. Valéria irrompeu na mansão como uma tempestade de perfume caro e risadas estridentes. Seus cabelos louro-platinado caíam em ondas perfeitas sobre seus ombros descobertos, e suas unhas, pintadas de um vermelho sangue impecável, brilhavam cada vez que gesticulava, o que fazia constantemente. Era, sem dúvida, linda de uma maneira agressiva que exigia ser notada. "Otávio, querido", exclamou, beijando-o em ambas as bochechas com uma familiaridade que fez algo se tensionar no estômago de Lavínia. "Séculos sem te ver. Onde você se escondeu?" E então seus olhos pousaram em Lavínia, avaliando-a de cima a baixo com a frieza de quem examina um móvel de segunda mão. "Ah, você deve ser a esposa." A forma como pronunciou a palavra esposa, carregada de ironia e desprezo, foi a primeira ferida da noite. Durante o jantar, que transcorreu na sala de jantar formal sob o lustre de cristal tcheco, Valéria monopolizou a conversa com anedotas de viagens a Trancoso, festas em iates particulares e nomes de pessoas importantes que Lavínia não conhecia nem se interessava em conhecer. Otávio assentia ocasionalmente, mais relaxado do que Lavínia o havia visto em sua presença. Foi quando Dona Célia serviu o segundo prato, um peixe na telha esquisitamente preparado, que Valéria decidiu revelar suas verdadeiras intenções. "Ei, querida", disse, dirigindo-se a Lavínia com um sorriso venenoso. "Você poderia nos trazer mais vinho? Este Malbec está delicioso" e acabou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Célia, que estava retirando pratos, ficou paralisada. Severino, perto da porta, conteve visivelmente a respiração. Lavínia sentiu como o calor subia por seu pescoço.
A humilhação pugnava por se transformar em raiva, mas anos contendo emoções para não adicionar preocupações à sua família a haviam treinado bem. Olhou para Otávio esperando uma palavra, um gesto, algo que indicasse que não permitiria que tratassem assim a mulher que, embora só fosse no papel, levava seu sobrenome. Otávio desviou o olhar e deu um gole em sua taça quase vazia. O silêncio foi sua resposta. Lavínia levantou-se com uma calma que não sentia. Caminhou até o aparador onde descansavam as garrafas de reserva e serviu o vinho na taça de Valéria sem derramar uma gota. Suas mãos não tremeram. Sua voz não se quebrou quando disse: "Aqui está. Espero que esteja na temperatura adequada." Mas dentro dela, algo se fraturou definitivamente. A última esperança ingênua de que aquele casamento pudesse se transformar em algo diferente evaporou como o orvalho sob o sol do meio-dia. Naquela noite, depois que Valéria foi embora, deixando um rastro de perfume e risadas vazias, Lavínia trancou-se em seu quarto e permitiu que as lágrimas corressem livremente pela primeira vez, desde a noite de núpcias. Não chorava por Otávio. Chorava por si mesma, pela jovem que havia aceitado aquele pacto, acreditando que poderia manter intacta sua dignidade. Chorava pelos sonhos tolos que nem sabia que havia alimentado até que se quebraram. Mas quando o choro se esgotou, ficou algo mais. Uma clareza fria e libertadora. Já não esperaria nada daquele homem. Já não buscaria sua aprovação nem sua proteção. Estava completamente sozinha naquela mansão cheia de fantasmas, e era hora de agir de acordo. O outono avançava sobre o rio, tingindo os ipês das ruas de tons amarelos e róseos. O ar havia se tornado fresco, carregado do aroma de milho verde cozido que os vendedores ambulantes preparavam em suas carrocinhas fumegantes. E Lavínia havia encontrado uma rotina que lhe permitia sobreviver os dias naquela mansão que não era seu lar. 3 meses depois do casamento, sua mãe Helena anunciou que viria visitá-la. Lavínia passou a semana anterior preparando-se emocionalmente para esse encontro. Sabia que não poderia fingir felicidade convincentemente diante da mulher que a havia criado, que conhecia cada um de seus gestos, cada nuance de sua voz. Helena havia desenvolvido, ao longo de anos, criando 5 filhos praticamente sozinha depois que seu marido os abandonou. Um sexto sentido para detectar o sofrimento de seus filhos, mesmo que estes o disfarçassem de sorrisos. No dia marcado, um sábado luminoso de maio, Lavínia esperou sua mãe na porta principal da mansão. Quando o táxi parou em frente aos portões de ferro fundido, seu coração começou a bater com uma mistura de anseio e temor. Helena desceu do veículo com a dignidade que sempre a havia caracterizado. Era uma mulher miúda, de cabelo grisalho preso em um coque baixo, com mãos trabalhadas que conheciam o peso do sacrifício. Seus olhos, do mesmo tom castanho escuro que os de Lavínia, brilharam com uma emoção contida quando viu sua filha. "Minha menina", sussurrou, abraçando-a com uma força que desmentida sua constituição frágil. Lavínia aspirou o aroma familiar à alfazema e sabão de coco que sempre havia associado com sua mãe, e por um momento permitiu-se sentir-se segura. O percurso pela mansão foi desconfortável. Helena observava cada detalhe com expressão indecifrável. Os tetos altos com molduras douradas, os quadros de mestres holandeses nas paredes, os móveis antigos que valiam mais que tudo que sua família havia possuído jamais. Lavínia interpretou seu silêncio como julgamento, embora não estivesse segura de que tipo. "É muito grande", comentou Helena finalmente quando chegaram ao Jardim dos Fundos. "Muito grande para 2 pessoas." "Sim", respondeu Lavínia, sem saber o que mais acrescentar. Dona Célia as atendeu com a amabilidade solícita que a caracterizava, servindo café com leite espumoso e uma bandeja de broas de fubá recém-saídas do forno. Lavínia notou como sua mãe trocava um olhar cúmplice com a cozinheira, um reconhecimento silencioso, entre mulheres que haviam aprendido a ler verdades nos silêncios. Foi na cozinha que ocorreu a conversa que mudaria tudo. Lavínia havia insistido em preparar uma omelete para o almoço, precisando fazer algo com as mãos, algo que a conectasse com a vida que havia deixado para trás. O aroma das cebolas caramelizando lentamente no azeite enchia o espaço.
misturando-se com o perfume das ervas frescas da horta que Dona Célia cultivava no pátio interno. Helena a observava de um banquinho ao lado da ilha de mármore, suas mãos cruzadas sobre o colo, os olhos seguindo cada movimento de sua filha. "Ele te trata bem?" perguntou sem rodeios, com a franqueza que sempre havia caracterizado suas conversas. Lavínia mexeu os ovos na frigideira, evitando o olhar de sua mãe. "Não me trata mal." "Isso não é o que perguntei." O silêncio se estendeu entre elas, pontuado apenas pelo chiado do azeite e o canto distante de um sabiá no jardim. "Quase não nos vemos", admitiu finalmente Lavínia. "Ele tem seus assuntos. Eu tenho." Parou, incapaz de completar a frase. O que tinha ela? Quartos vazios? Dias idênticos que se fundiam uns nos outros? Helena levantou-se do banquinho e caminhou em direção à sua filha. Com suavidade, pegou a espátula de suas mãos e a deixou sobre a bancada. Depois, segurou as mãos de Lavínia entre as suas, essas mãos trabalhadas que haviam limado casas alheias, remendado roupas até o amanhecer, mantido 5 filhos à tona quando o mundo parecia afundar. "Olhe para mim, filha." Lavínia obedeceu, e as lágrimas que havia estado contendo durante meses ameaçaram transbordar. "Eu nunca te pedi que fizesse isso", disse Helena, sua voz firme mas carregada de emoção. "Nunca. Seu pai e eu aceitamos a ajuda porque você insistiu, porque nos disse que era o que queria. Mas eu te conheço, minha menina. Te conheço desde antes de você nascer, quando se mexia dentro de mim como se o mundo fosse pequeno demais para te conter. Mãe, deixe-me terminar." Helena apertou suas mãos com mais força. Dignidade não significa aceitar migalhas. Não significa ficar num lugar onde sua luz se apaga pouco a pouco. Não significa sacrificar sua alma para que outros vivam confortáveis. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Lavínia, silenciosas e quentes. "O negócio está salvo. Seus irmãos terminaram o ensino médio. Você já cumpriu com o que acreditava ser seu dever. Agora se pergunte, o que você quer? O que seu coração precisa para bater de verdade?" Lavínia não tinha resposta. Havia passado tantos meses em modo sobrevivência, tão concentrada em não desmoronar, que havia esquecido de se perguntar para onde queria ir. "Não sei, mãe. Não sei quem sou fora disso." Helena sorriu então, um sorriso pequeno, mas luminoso, que transformou seu rosto cansado. "Então é hora de você descobrir. Você tem recursos que nunca teve antes. Use-os. Não para escapar, mas para construir. Não para fugir de quem você é, mas para descobrir quem pode chegar a ser." Almoçaram juntas no terraço, sob o sol morno de maio, falando dos irmãos de Lavínia, das mudanças no bairro, das pequenas vitórias cotidianas que compunham a vida de sua família. Mas as palavras de Helena haviam plantado uma semente que Lavínia sentia germinar em seu interior. Naquela noite, depois de acompanhar sua mãe ao táxi que a levaria de volta ao centro histórico, Lavínia sentou-se diante do laptop que havia trazido de sua antiga vida e começou a buscar. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Programas de administração de empresas, cursos noturnos, bolsas disponíveis. Seus dedos voavam sobre o teclado e a cada clique, a cada página que abria, algo despertava em seu peito. Não sabia exatamente o que estava buscando, mas pela primeira vez em meses estava buscando algo. O campus da UFRJ na Urca se estendia como um pequeno universo de possibilidades sob o céu de inverno de julho. Os prédios modernos de concreto e vidro refletiam a luz pálida do sol de inverno, e os estudantes transitavam pelos corredores com pastas sob o braço e sonhos nos olhos. Lavínia sentiu-se completamente fora de lugar no primeiro dia. Aos seus 26 anos, era mais velha que a maioria de seus colegas de turma. Sua roupa, embora elegante, destoava dos jeans gastos e das camisetas universitárias que pareciam ser o uniforme não oficial do campus. E quando a professora pediu que se apresentassem, teve que inventar uma versão adocicada de sua situação. Estudante madura, interessada em gestão empresarial, sem mencionar mansões no Jardim Botânico, nem casamentos de conveniência. Mas algo extraordinário aconteceu
durante aquela primeira aula de introdução à gestão. A professora, uma mulher de meia-idade com óculos de armação grossa e uma energia contagiante, começou a falar sobre empreendedorismo e resiliência empresarial. Mencionou casos de pessoas que haviam começado do nada e construído impérios. Falou de criatividade, de identificar necessidades no mercado, de converter paixão em modelo de negócio sustentável. E Lavínia, sentada na terceira fileira daquele auditório, sentiu como seu cérebro se acendia pela primeira vez em meses. As semanas seguintes foram uma revelação. Mergulhou nos estudos com a mesma intensidade que havia posto em tudo o que lhe importava. Chegava cedo às aulas, ficava até tarde na biblioteca, consultando bibliografia adicional. Formava grupos de estudo com colegas que logo aprenderam a respeitar sua mente afiada e sua capacidade de análise. Seus professores começaram a notá-la. Em uma aula de marketing estratégico, sua apresentação sobre a revitalização de negócios tradicionais no centro histórico recebeu a nota máxima e um convite do professor para discutir suas ideias com mais profundidade. Você tem instinto, disse-lhe o professor Martinez, um homem grisalho com décadas de experiência em consultoria empresarial. E mais importante ainda, você tem fome. A maioria dos meus alunos quer diplomas. Você quer conhecimento. É uma diferença fundamental. A transformação não passou despercebida na mansão do Jardim Botânico. Dona Célia, que havia observado Lavínia murchar durante meses, começou a preparar garrafas térmicas de café especial para suas longas noites de estudo. Severino, com sua discrição habitual, certificava-se de que houvesse sempre frutas frescas e sanduíches disponíveis, para quando ela chegava tarde e faminta. Até Otávio notou a mudança, embora a seu modo. Uma noite de agosto, coincidiram na cozinha passada da meia-noite. Ela estava preparando um chá enquanto repassava mentalmente um estudo de caso para a prova do dia seguinte. Ele acabara de chegar de um de seus intermináveis eventos sociais, ainda vestido com terno escuro e cheirando a uísque caro. Dona Célia diz que você está estudando, comentou ele, servindo-se um copo d'água. Era provavelmente a frase mais longa que lhe havia dirigido em semanas. Administração de empresas, respondeu Lavínia, sem desviar a vista de suas anotações. Na UFRJ. Para quê? A pergunta não era hostil, apenas genuinamente confusa, como se não pudesse compreender por que alguém com acesso à sua conta bancária quereria passar noites estudando em vez de desfrutando do dinheiro. Lavínia levantou o olhar e o sustentou durante um longo momento. Havia algo diferente nela agora, uma segurança que não estava ali antes. Porque algum dia este casamento terminará, disse com calma. E quando isso acontecer, quero ter algo que seja meu, algo que ninguém possa me tirar. Otávio piscou, claramente surpreendido pela franqueza da resposta. Abriu a boca como para dizer algo, mas pareceu pensar melhor. Assentiu brevemente e foi embora, deixando Lavínia sozinha com seu chá e suas anotações. Mas ela havia visto algo em seus olhos durante essa breve troca. Algo que se parecia, se fosse possível, com respeito. Foi na universidade que conheceu Rodrigo. Tinha 53 anos, barba grisalha perfeitamente aparada e uma coleção de histórias de fracassos empresariais que contava com a naturalidade de quem aprendeu a rir de suas cicatrizes. Havia fundado e perdido 3 negócios antes dos 40. Havia vivido a falência mais humilhante imaginável e agora dirigia uma consultoria de sucesso que ajudava jovens empreendedores a evitar os erros que ele havia cometido. Conheceram-se em um seminário opcional sobre recuperação empresarial. Lavínia havia comparecido porque o tema lhe ressoava profundamente. Ele era o palestrante convidado. O fracasso não é o fim, dizia Rodrigo do palco, seus olhos brilhando com a intensidade de quem fala desde a experiência. O fracasso é informação. É o mercado te dizendo o que não funciona, para que você possa encontrar o que funciona. Depois da palestra, Lavínia aproximou-se para fazer uma pergunta sobre a reinvenção de negócios familiares tradicionais. A conversa, que começou durando 5 minutos, se estendeu até que o pessoal da limpeza começou a passar o pano no auditório. Você tem ideias interessantes, disse-lhe Rodrigo, enquanto recolhiam suas coisas.
Mas mais importante, você tem raiva. A raiva bem canalizada é o melhor combustível para um empreendedor. Raiva. Contra algo. Contra alguém. Contra você mesma, talvez. Não importa para onde esteja direcionada. O que importa é que você a use. Começaram a se reunir regularmente para tomar café no campus. Rodrigo tornou-se algo que Lavínia não sabia que precisava. Um mentor. Alguém que a escutava sem julgar, que questionava suas ideias para fortalecê-las, que via potencial onde ela só via dúvidas. Foi ele quem, uma tarde de setembro, enquanto compartilhavam petiscos em um boteco perto da Praça 15, lançou a proposta que mudaria tudo. Vou abrir um café em Santa Teresa, disse, mordiscando uma azeitona. Diferente do que há por aí. Artesanal, com personalidade, focado na experiência mais que no produto. Preciso de uma sócia. Lavínia ficou paralisada com o garfo a meio caminho da boca. Sócia, você tem o instinto, a energia e, francamente, a fome de provar algo. Eu tenho a experiência, os contatos e o capital inicial. É uma combinação interessante. Não tenho dinheiro para investir. Tem economias dessa generosa mesada que recebe, não? Vi sua análise financeira em sala. Você sabe exatamente quanto tem e como administrá-lo. Lavínia sentiu como o coração lhe batia com força no peito. Aquilo era uma loucura, um risco enorme. Tudo que havia aprendido em aulas sobre prudência financeira e planejamento de longo prazo gritava para ela dizer não. Mas outra voz, mais profunda e mais verdadeira, sussurrava algo diferente. Quando começamos? Perguntou. E o sorriso de Rodrigo confirmou que havia tomado a decisão certa. Os 3 meses seguintes foram um turbilhão de atividade frenética, que deixou pouco espaço para pensar na mansão vazia que esperava toda a noite. O ponto comercial que Rodrigo havia encontrado ficava em uma rua secundária de Santa Teresa, um espaço estreito e profundo que havia abrigado sucessivamente um açougue, uma loja de antiguidades e um estúdio de tatuagem. As paredes estavam cobertas de camadas de tinta descascada. O piso de ladrilhos hidráulicos originais estava rachado em vários lugares e o sistema elétrico precisava de uma renovação completa. Lavínia apaixonou-se instantaneamente. Tem personalidade, disse percorrendo o espaço com os olhos brilhantes, enquanto a luz da tarde se filtrava pelas janelas empoeiradas. Tem história. Tem problemas estruturais e um orçamento de reforma que vai estourar, corrigiu Rodrigo, embora sorrisse. Lançaram-se ao trabalho com uma intensidade que beirava a obsessão. Lavínia descobriu habilidades que não sabia que possuía, uma capacidade quase inata para visualizar espaços, um olho para detalhes estéticos que complementava perfeitamente a visão mais prática de Rodrigo, uma determinação férrea que a mantinha acordada até às 3 da manhã, pesquisando fornecedores e negociando preços. O conceito do café tomou forma lentamente através de conversas intermináveis e esboços rabiscados em guardanapos de papel. Queriam criar um espaço que honrasse a tradição brasileira enquanto abraçava a modernidade. Queriam que cada cliente sentisse que entrava em um refúgio, um parêntese no caos da vida urbana. Lavínia encarregou-se do design interior. Escolheu azulejos portugueses de fabricação artesanal para o balcão, plantas pendentes que transformavam o teto em um jardim suspenso, luminárias de ferro fundido que projetavam sombras intrincadas sobre as paredes cor de terracota. Cada elemento contava uma história, cada canto convidava a ficar. Rodrigo, com suas décadas de experiência e sua rede de contatos, ocupou-se da parte operacional. Negociou com fornecedores de café colombiano de comércio justo, contratou um confeiteiro jovem mas brilhante para elaborar os bolos e quitandas que serviriam, projetou os sistemas de gestão que manteriam o negócio organizado. Mas foi na cozinha do café, ainda sem estrear, onde Lavínia tomou a decisão que definiria o rumo de sua história. Era uma noite de novembro, passadas as 11. Ela e Rodrigo haviam passado horas provando diferentes misturas de café, ajustando proporções, buscando o equilíbrio perfeito entre acidez e corpo. O aroma de grãos recém-moídos impregnava o ar e a luz de uma única lâmpada pendente criava um ambiente íntimo naquele espaço que logo estaria cheio de clientes.
O que você vai fazer quando tudo isso funcionar? Perguntou Rodrigo, limpando a máquina de expresso com movimentos experientes. A que se refere? Sua vida, seu casamento, tudo isso que você nunca menciona, mas que claramente existe. Lavínia suspirou, apoiando-se contra a bancada de aço inox. Rodrigo era a única pessoa fora de sua família que conhecia a verdade sobre sua situação, e ainda assim, raramente falavam sobre isso. Não sei, admitiu. Este projeto me manteve tão ocupada que quase consegui esquecer que existe outra vida me esperando. Mas existe. Existe. Rodrigo deixou o pano sobre o balcão e olhou para ela com aquela expressão séria que reservava para momentos importantes. Vi muitas pessoas se refugiarem no trabalho para fugir de seus problemas pessoais. Funciona temporariamente, mas eventualmente tudo colapsa. O café vai consumir muito de você, Lavínia. Se sua situação em casa está te drenando, você precisa resolver de uma forma ou de outra. Resolver como? Isso só você pode decidir. Mas o que você não pode fazer é ficar no limbo indefinidamente. O limbo é onde os sonhos vão morrer. Naquela noite, enquanto o táxi a levava de volta ao Jardim Botânico, através das ruas iluminadas da cidade adormecida, Lavínia pensou nas palavras de seu sócio. Pensou nos meses que havia passado como um fantasma na mansão de Otávio. Pensou no peso do silêncio, na dor surda da indiferença, em como havia aprendido a construir muros ao redor de seu coração para se proteger. E tomou uma decisão. No dia seguinte, durante o café da manhã que compartilhava com ninguém no terraço ensolarado, redigiu mentalmente as palavras que diria. Quando Otávio apareceu excepcionalmente cedo, ainda de hobby e com o cabelo úmido do banho, ela falou antes de perder a coragem. Quero alugar um apartamento em Santa Teresa. As palavras saíram mais firmes do que esperava. Perto do café que estou abrindo com meu sócio. Vai facilitar muito a logística dos primeiros meses. Otávio, que estava servindo o café da prensa francesa que Dona Célia havia preparado, parou no meio do movimento. Sua expressão era indecifrável. Mudar-se. Não estou pedindo permissão. Estou te informando. Nosso acordo não especifica que devo viver sob o mesmo teto que você permanentemente. Só requer que mantenhamos a aparência de casamento em eventos públicos. O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios habituais entre eles. Este estava carregado de algo elétrico, uma tensão que Lavínia não conseguia identificar. Você não pode, disse ele finalmente, sua voz mais áspera que o normal. Como assim? Disse que você não pode. Deixou a cafeteira sobre a mesa com mais força que o necessário. Os investidores com quem estou negociando querem conhecer minha esposa. Há eventos importantes nas próximas semanas. Sua ausência seria inconveniente. Então vou aos eventos. Mas não preciso viver aqui para isso. Otávio olhou para ela então, realmente olhou, como se a visse pela primeira vez. Havia algo em seus olhos que Lavínia não reconhecia. Surpresa? Irritação? Algo mais profundo? Por quê? Perguntou, e sua voz soou quase vulnerável. Porque mereço uma vida própria. Porque este casamento é uma farsa que ambos sabemos terminará assim que deixar de ser conveniente para você. Porque estou cansada de existir nas margens do seu mundo, Otávio. Quero construir o meu. Ele não respondeu. Ficou olhando para ela durante um longo momento, e Lavínia teria jurado que viu algo se quebrar por trás daquela fachada de indiferença cultivada. Mas quando falou, sua voz havia recuperado a frieza habitual. Faça o que quiser, desde que cumpra sua parte do acordo. Foi embora sem terminar seu café, e Lavínia ficou sozinha no terraço, com o coração batendo furiosamente e a estranha sensação de ter ganho uma batalha cujas consequências ainda não compreendia. A inauguração de Raízes chegou uma tarde dourada de dezembro, quando o sol carioca banhava as ruas de Santa Teresa com aquela luz mágica que faz tudo parecer pintado em tons de mel. Lavínia havia passado a noite anterior sem dormir, repassando obsessivamente cada detalhe. As plantas estavam perfeitamente podadas, as xícaras alinhadas com precisão milimétrica. O aroma do café recém-torrado saturava o ar com sua promessa de excelência. Rodrigo havia contratado um pequeno grupo de músicos locais que interpretavam samba raiz em um canto,
seus violões tecendo melodias que falavam de tradição e renovação. Às 5 da tarde, as portas de madeira rústica se abriram ao público. A primeira hora foi aterrorizante. Um punhado de curiosos entraram, olharam ao redor com expressões avaliadoras e foram embora sem comprar nada. Lavínia sentiu como o pânico começava a subir por sua garganta. Todas as projeções otimistas, todos os planos cuidadosamente elaborados, ameaçavam desmoronar diante da realidade de um local vazio. Mas então, algo mudou. Foi um grupo de estudantes da Escola de Belas Artes, os primeiros a ficar. Pediram cafés com leite de coco, instalaram-se nos sofás de veludo verde que Lavínia havia resgatado de um brechó e começaram a tirar fotos de cada canto do local. Quando terminaram suas bebidas, haviam publicado mais de 20 stories em suas redes sociais. O boca a boca, esse fenômeno mágico que nenhum orçamento de marketing pode comprar, começou a funcionar. Às 8 da noite, havia fila na porta. Os vizinhos do bairro, atraídos pela curiosidade de ver o que havia substituído o antigo estúdio de tatuagem, descobriram um espaço que parecia desenhado especificamente para eles. Casais jovens se aconchegavam nas mesas junto à janela. Senhores do bairro encontravam um canto familiar, onde o café tinha gosto de memórias. Freelancers descobriam um refúgio com Wi-Fi potente e tomadas abundantes. Famílias com crianças apreciavam o pequeno cantinho de leitura infantil que Lavínia havia insistido em incluir. Ela trabalhou naquela noite, até que doeram os pés e o sorriso havia se tornado parte permanente de seu rosto. Serviu cafés, explicou a origem de cada mistura, recomendou bolos, recolheu pratos, limpou mesas. Pela primeira vez em anos, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Às 11 da noite, quando o último cliente foi embora e as cadeiras foram viradas sobre as mesas para a limpeza, Rodrigo abriu uma garrafa de champanhe que havia escondido no refrigerador. Por raízes, brindou seus olhos brilhando com orgulho, pelas raízes que nos ancoram e as asas que nos permitem voar. Por nós, acrescentou Lavínia, batendo sua taça contra a dele. Por não desistirmos. O que nenhum dos dois podia saber era que a 2 quarteirões de distância, parado em seu BMW preto, em uma esquina discreta, Otávio Silveira havia observado a fila em frente ao café durante quase 2 horas. As semanas seguintes consolidaram o sucesso inicial. Raízes tornou-se rapidamente um daqueles segredos bem guardados que os habitantes de Santa Teresa compartilhavam com orgulho seletivo. Os jornais locais enviaram críticos gastronômicos que elogiaram a qualidade do café e a atmosfera única. Um popular blog de lifestyle publicou uma reportagem fotográfica que foi compartilhada milhares de vezes. Lavínia dividia seus dias entre o café, as aulas que ainda mantinha na universidade e o apartamento de 2 quartos que havia alugado em uma rua arborizada perto do Largo do Guimarães. O espaço era modesto comparado com a mansão do Jardim Botânico. Pisos de taco antigo que rangiam ao caminhar, uma cozinha diminuta onde mal cabia uma pessoa, uma varanda minúscula onde só entrava uma cadeira. Era perfeito. Pela primeira vez, vivia em um lugar que havia escolhido ela. Acordava com o som dos sabiás nas árvores da rua, não com o silêncio opressor de quartos vazios. Cozinhava jantares simples para si mesma, colocava a música que gostava em volume alto, deixava os livros empilhados no chão sem que ninguém os organizasse. Mas a liberdade veio com um preço inesperado. O tempo para pensar. Na mansão, a presença constante do pessoal, os rituais impostos de uma casa grande, a necessidade de manter aparências, haviam funcionado como uma distração constante. Em seu pequeno apartamento, nas noites silenciosas depois de fechar o café, os pensamentos que havia estado evitando começaram a emergir. Pensava em Otávio mais do que queria admitir. Não com amor, dizia a si mesma, não com saudade. Era mais uma curiosidade por compreender aquele homem que a havia humilhado e depois a havia deixado ir sem lutar. Perguntava-se sobre suas noites, sobre essas reuniões intermináveis que o mantinham distante, sobre o vazio que ela intuía por trás de sua máscara de indiferença. Às vezes,
Tarde da noite, lembrava-se de pequenos momentos que havia arquivado sem examinar. A forma como ele a havia olhado quando anunciou que estudaria. O tremor quase imperceptível em sua voz quando disse que ela não podia ir embora. Como, nas raras ocasiões em que haviam compartilhado espaço, ele parecia sempre consciente de exatamente onde ela estava no cômodo. Mas então lembrava da noite de núpcias, do clique da porta se fechando, do som dos pneus se afastando, e a raiva voltava a fluir, apagando qualquer outro sentimento. O café continuava florescendo. Um mês depois da abertura, o faturamento superava as projeções mais otimistas. Rodrigo começou a falar de expansão, de um segundo local, talvez perto do arpoador, onde o fluxo de turistas garantia clientela constante. Mas não quero que perca sua alma, insistia Lavínia durante suas reuniões de planejamento. O que faz o Raízes especial é que é único. Se replicarmos sem cuidado, se tornará outra rede genérica. Essa é exatamente a razão pela qual preciso que você lidere a expansão, respondia Rodrigo. Você entende a essência, eu entendo os números. Juntos podemos fazer direito. As conversas sobre o futuro tornaram-se constantes. Almoços de trabalho no terraço do café, compartilhando petiscos e sonhos, enquanto o sol de verão aquecia as pedras de Santa Teresa. Lavínia começou a acreditar, verdadeiramente acreditar, que estava construindo algo que perduraria. Foi durante um desses almoços que Otávio apareceu. Não avisou, não ligou. Simplesmente empurrou a porta do café às 2 da tarde de uma terça, acompanhado de 2 homens de terno que falavam inglês com sotaque britânico. Lavínia o viu antes que ele a visse. Estava atrás do balcão, preparando um pingado para um cliente habitual, quando sua silhueta familiar cruzou o umbral. Seu coração deu um pulo traidor. Fazia semanas que não o via. Os eventos sociais aos quais havia prometido comparecer não haviam se materializado. Ou talvez ele tivesse deixado de convidá-la. O contato entre eles havia se reduzido a transferências bancárias automáticas e alguma mensagem ocasional sobre questões logísticas. Mas ali estava ele, enchendo o espaço do café com sua presença imponente, olhando ao redor com uma expressão que Lavínia não conseguia decifrar. Seus olhos percorreram as plantas pendentes, os azulejos artesanais, as luminárias de ferro fundido, e então a encontraram. Algo cruzou seu rosto, algo rápido e complexo que desapareceu antes que Lavínia pudesse analisar. Boa tarde, disse ele, aproximando-se do balcão com seus acompanhantes britânicos. Nos recomendaram este lugar para uma reunião informal. Sua voz era a mesma de sempre, educada, distante, sem fissuras, mas seus olhos contavam outra história. Permaneciam fixos nela com uma intensidade que Lavínia nunca havia visto antes. Claro, respondeu ela, conseguindo que sua voz soasse profissional. Mesa para 3. Enquanto os guiava até uma mesa junto à janela, estava consciente de cada passo que dava, de como a luz do sol brincava com as mechas de cabelo que haviam escapado de seu coque descuidado, das manchas de café em seu avental que não havia tido tempo de limpar. Não era a esposa elegante que ele estava acostumado a ver nos eventos sociais. Era simplesmente Lavínia, a dona de uma cafeteria em Santa Teresa, com as mãos marcadas pelo trabalho e um sorriso que nascia do orgulho pelo que havia construído. E por alguma razão que não compreendia completamente, isso lhe parecia mais valioso que qualquer vestido de grife. Serviu seus cafés com eficiência profissional, trocando apenas as palavras necessárias. Mas quando se afastava da mesa, ouviu um dos britânicos comentar: "Charming place. Your wife has excellent taste, Otávio." E a resposta dele, dita em voz baixa, mas perfeitamente audível: "Sim, ela tem." Os dias posteriores à visita de Otávio ao café foram estranhos para Lavínia. Não conseguia explicar exatamente o que havia mudado, mas algo na atmosfera entre eles havia se alterado. Ele começou a aparecer em Raízes com regularidade, sempre com desculpas plausíveis. Reuniões de negócios que requeriam um ambiente discreto, pausas entre compromissos na zona, simples conveniência geográfica. Lavínia não sabia o que fazer com este novo padrão. Otávio nunca tentava falar com ela,
além do estritamente necessário. Pedia seu café, expresso duplo, sem açúcar. Ela havia memorizado o pedido involuntariamente. Trocava algumas palavras corteses e sentava-se para trabalhar em seu laptop ou reunir-se com seus clientes. Mas seus olhos a seguiam. Discretamente, quase imperceptivelmente, mas ela sentia como uma presença física em suas costas. Rodrigo foi o primeiro a notar. "Quem é aquele homem que vem quase todos os dias?" perguntou uma tarde, enquanto ambos revisavam as contas do mês no pequeno escritório dos fundos. "O do terno caro, que parece incapaz de parar de olhar para você." Lavínia sentiu como o calor subia por suas bochechas. "É, meu marido." Rodrigo levantou as sobrancelhas, surpreso. Havia conhecido a existência de Otávio através de suas conversas, mas nunca o havia visto pessoalmente. "O que te abandonou na noite de núpcias?" "O mesmo." "Interessante." Rodrigo recostou-se em sua cadeira, cruzando os braços sobre o peito. "Não parece alguém que abandona coisas facilmente. Pelo menos não agora." "Não sei o que ele quer." "E você? O que quer?" A pergunta a deixou sem resposta. Naquela noite, em seu pequeno apartamento de Santa Teresa, Lavínia não conseguiu dormir. Sentou-se na varanda diminuta, enrolada em uma manta leve, observando as luzes da cidade, enquanto o som distante da música de um bar chegava abafado pela distância. O que queria ela? Havia passado meses construindo uma vida independente, provando a si mesma que não precisava de Otávio nem seu dinheiro, nem seu sobrenome para ser alguém. Havia encontrado propósito no café, satisfação em seus estudos, paz em sua solidão escolhida. Mas se era tão feliz, por que o coração batia mais rápido cada vez que ele entrava pela porta do café? Por que seus olhos o buscavam automaticamente na sala, memorizando a forma como a luz brincava com seu cabelo escuro, a concentração de sua testa quando trabalhava, as raras ocasiões em que algo o fazia sorrir? Não era amor. Não podia ser. O amor requer conhecimento, intimidade, vulnerabilidade compartilhada. Ela e Otávio eram estranhos que compartilhavam um sobrenome e pouco mais. Mas também não era indiferença. E isso a aterrorizava. O ponto de inflexão chegou 3 semanas depois, na forma de uma revista. Empreendedores do Rio havia dedicado sua capa de fevereiro aos rostos emergentes do ecossistema empresarial carioca. E ali, ocupando meia página da reportagem principal, estava Lavínia. A fotografia a mostrava recostada no balcão de mármore do Raízes, com os bondinhos de Santa Teresa visíveis através da janela atrás dela. Sua expressão era de confiança tranquila, seus olhos brilhavam com propósito. E a manchete proclamava: "De tradição à inovação, como uma jovem empresária está revolucionando a cultura do café no Rio." A matéria detalhava a história do Raízes, a filosofia por trás do negócio, os planos de expansão. Citava clientes satisfeitos, fornecedores impressionados, especialistas do setor que elogiavam a visão única do estabelecimento. Em nenhuma parte mencionava Otávio. Nem seu sobrenome, nem seu dinheiro, nem sua influência. Aquilo era completamente dela. A revista chegou às mãos de Otávio, através de sua secretária, que havia pensado que lhe interessaria ver sua esposa destacada daquela maneira. Ele a leu 3 vezes, em seu escritório na Avenida Atlântica, com o sol do fim de tarde, projetando sombras alongadas sobre as plantas de seus últimos projetos imobiliários. Algo se moveu em seu peito enquanto lia as palavras que descreviam Lavínia. Algo desconfortável, como um músculo atrofiado que de repente se vê obrigado a trabalhar. Lembrou da jovem assustada que havia esperado naquela suíte de hotel na noite de seu casamento. Lembrou como suas mãos tremiam quando desabotoava seu vestido sozinha, um detalhe que ele havia observado do corredor antes de ir embora definitivamente. Lembrou do vazio em seus olhos durante os primeiros meses na mansão, a forma como parecia desvanecer um pouco mais a cada dia que passava, e olhou as fotos da matéria para aquela mulher luminosa e segura que sorria para a câmera com o orgulho de quem construiu algo valioso com as próprias mãos. Ele não havia tido nada a ver com aquela transformação. Na verdade, havia sido um obstáculo que ela teve que superar. A revelação foi como um tapa na cara.
Naquela noite, pela primeira vez em anos, Otávio Silveira não conseguiu se concentrar nos números de seus projetos. Sua mente retornava uma e outra vez à imagem de Lavínia naquela revista. A mulher que havia florescido não graças a ele, mas apesar dele. E sentiu algo que não havia experimentado, desde que era um adolescente abandonado por um pai que nunca o quis. Medo de perder algo valioso. O céu de março sobre o rio estava carregado de nuvens cinzas que ameaçavam tempestade. As folhas dos flamboyantes da Avenida Atlântica caíam em espirais laranjas, cobrindo as calçadas de um tapete brilhante que os pedestres pisavam apressadamente. Otávio levava semanas em um estado de agitação que não conseguia compreender nem controlar. Os relatórios de seu motorista particular, aquele que havia contratado oficialmente para garantir a segurança de Lavínia, mas que na realidade funcionava como seus olhos e ouvidos, chegavam toda noite ao seu e-mail privado. Lavínia havia saído do café às 11. Lavínia havia almoçado com Rodrigo no terraço. Lavínia havia comparecido a um evento de networking no Centro Cultural Banco do Brasil. Lavínia havia rido com um cliente durante 15 minutos. Cada detalhe se convertia em combustível para uma fogueira que Otávio não sabia que havia acendido. O ciúme, essa emoção que sempre havia considerado própria de pessoas fracas e possessivas, havia se instalado em seu peito como um inquilino que se recusa a ir embora. Não eram ciúmes racionais. Sabia perfeitamente que Rodrigo era um homem felizmente casado, que os clientes eram simplesmente isso, que Lavínia não lhe devia fidelidade alguma, dado o estado de seu casamento. Mas a lógica tinha pouco a ver com a queimação que sentia cada vez que imaginava outro homem recebendo o sorriso que ele nunca havia sabido despertar. Descobriu-se chegando mais cedo em casa, esperando encontrá-la embora soubesse que ela não morava mais lá. Descobriu-se dirigindo por Santa Teresa a horas intempestivas, desacelerando em frente ao café fechado, observando as luzes do apartamento de Lavínia, 3 andares acima. Descobriu-se nas reuniões de negócios mais importantes, perdendo o fio da conversa, porque sua mente havia viajado sem permissão em direção a uma mulher de cabelo escuro e olhos que o olhavam com uma mistura de desafio e algo que não conseguia nomear. Uma noite, depois de um jantar com investidores que havia se prolongado mais que o previsto, Otávio encontrou-se em frente à porta do prédio de Lavínia. Não se lembrava de ter decidido ir até lá. Simplesmente, seus pés o haviam levado. O portão estava iluminado por uma luz amarelada que projetava sombras estranhas sobre as caixas de correio de latão. Otávio ficou olhando a campainha do 3º andar, a mão suspensa no ar, incapaz de dar o último passo. O que lhe diria se ela abrisse? Que não conseguia dormir pensando nela, que a imagem de seu sorriso direcionado a outros estava o enlouquecendo, que não entendia o que estava sentindo, mas que precisava desesperadamente que parasse. Soava patético até mesmo em sua própria cabeça. Finalmente, deu meia volta e caminhou de volta ao seu carro. Mas antes de ligar o motor, levantou os olhos em direção ao 3º andar. Uma silhueta se recortava contra a janela iluminada. Lavínia estava ali, observando a rua. Seus olhares se cruzaram através da distância e da escuridão. Otávio ligou o carro e se afastou, deixando para trás perguntas que nenhum dos dois estava pronto para formular. Os dias seguintes foram um exercício de tortura auto-infligida. Otávio começou a aparecer em eventos aos quais sabia que Lavínia compareceria, sempre mantendo a distância, mas sempre presente. Observava-a mover-se pelas salas cheias de empresários e empreendedores, admirando como havia aprendido a navegar esses espaços com uma naturalidade que ele havia dado como garantida toda a sua vida. Em uma recepção no MAM, organizada para celebrar o lançamento de uma nova incubadora de startups, viu-a conversando animadamente com um homem jovem e atraente que Otávio não reconhecia. O tipo se inclinava em sua direção com aquela familiaridade que delatava interesse romântico, e Lavínia sorria de uma maneira que revirou o estômago de Otávio. Antes de se dar conta do que fazia, havia cruzado o salão. "Com licença", disse, interpondo-se entre eles com toda a sutileza de um elefante numa loja de cristais. "Minha esposa me deve uma dança." O jovem empalideceu visivelmente ao ouvir a palavra
esposa. Murmurou uma desculpa e desapareceu entre a multidão com notável rapidez. Lavínia olhou para ele com uma expressão que combinava assombro e indignação. O que você pensa que está fazendo? Salvando você de uma conversa obviamente desconfortável. Era perfeitamente confortável até 30 segundos atrás. Otávio apertou a mandíbula. Sabia que estava agindo como um idiota, mas não conseguia evitar. O ciúme havia tomado o controle de suas ações de uma maneira que o assustava e o fascinava ao mesmo tempo. Sou seu marido, disse, que as palavras soaram vazias até mesmo para ele. Você é o homem que me abandonou na nossa noite de núpcias, respondeu Lavínia, sua voz baixa mas afiada. Não confunda um contrato com direitos que você não tem. Foi embora antes que ele pudesse responder, sua silhueta elegante se perdendo entre a multidão de convidados. Otávio ficou sozinho, junto a uma coluna branca, segurando 2 taças de champanhe que ninguém ia beber, sentindo-se mais perdido do que havia se sentido em anos. Naquela noite, na solidão de sua mansão vazia, Otávio finalmente se permitiu examinar o que estava sentindo. Não era simples desejo, embora isso também estivesse presente. Era algo mais profundo, mais perturbador. Era o reconhecimento tardio de que havia tido algo valioso em suas mãos e o havia deixado escapar por covardia, por indiferença, por estar ocupado demais construindo um império para impressionar um pai que nunca o valorizaria. Pensou em sua mãe, em como ela costumava dizer que o verdadeiro sucesso não se mede em propriedades nem contas bancárias. O amor, Otávio, dizia enquanto o arrumava para dormir. É a única coisa que levamos quando todo o resto desaparece. Havia passado 17 anos ignorando esse conselho, construindo muros ao redor de seu coração para não sentir a dor do abandono paterno. E agora, esses muros estavam desmoronando, deixando-o exposto e vulnerável diante de uma mulher que tinha todo o direito de odiá-lo. Mas ela não o odiava. Havia visto em seus olhos naquela noite, no brilho que se acendia quando ele entrava no cômodo, apesar de sua vontade. Havia algo ali, algo que poderia crescer se ele encontrasse a coragem de cultivá-lo. A questão era, ele tinha essa coragem. Tinha a coragem de ser vulnerável, de pedir perdão, de se arriscar à rejeição. Pela primeira vez em sua vida adulta, Otávio Silveira não tinha a resposta. O outono chegou ao Rio com a timidez que caracteriza o clima tropical. Noites frescas que convidavam a buscar refúgio em cafés quentes, manhãs luminosas que mentiam sobre a temperatura real do ar. As luzes de Páscoa começavam a aparecer nos comércios da Zona Sul, e as feirinhas de artesanato se instalavam nas praças da cidade. Para Lavínia, aquelas semanas foram um turbilhão de atividade. A proposta dos investidores havia chegado formalmente. Um grupo de empresários de São Paulo e Rio queriam converter Raízes em uma franquia. A oferta incluía capital para abrir 10 unidades nos próximos 3 anos, uma equipe de gestão experiente e uma participação minoritária mais significativa para ela e Rodrigo. Os números eram impressionantes, a oportunidade única, mas aceitá-la significaria sacrificar o controle criativo que tanto valorizava. Significaria longas horas de trabalho, viagens constantes, a transformação de seu pequeno sonho artesanal em uma operação empresarial de grande escala. As reuniões sucediam-se em salas de conferência com vista para a cidade, onde homens e mulheres de ternos caros expunham projeções financeiras e estratégias de crescimento. Lavínia escutava, perguntava, analisava. Sua mente estratégica, afiada por meses de estudos e prática, avaliava cada proposta com a precisão de um cirurgião. Mas pelas noites, na solidão de seu apartamento, as dúvidas a assaltavam. Era isso realmente o que queria? Ou estava aceitando para provar algo? A quem tentava impressionar? Aos investidores, à sua família, a Otávio ou a si mesma? Foi durante uma dessas noites de insônia que o telefone tocou. O nome de Otávio apareceu na tela, e Lavínia sentiu como seu coração dava um pulo traidor. Não haviam falado desde o incidente no MAM, semanas atrás. Sim, preciso te ver. Sua voz soava diferente, despojada da frieza habitual.
Esta noite. É importante. São 11 da noite, Otávio. Eu sei. Por favor. O por favor a desarmou. Era talvez a primeira vez que o escutava utilizar essa palavra com genuína súplica. Onde? No terraço do Jardim Botânico, onde você tomava café da manhã sozinha. 20 minutos depois, o táxi a deixava em frente aos portões de ferro fundido que conhecia tão bem. A mansão erguia-se imponente, sob a luz de uma lua quase cheia, suas janelas iluminadas projetando retângulos dourados sobre o jardim adormecido. Encontrou-o onde havia dito, no terraço, sentado na mesma cadeira que ela havia ocupado tantas manhãs. As primaveras haviam perdido suas flores com o tempo, deixando apenas esqueletos de galhos nus que se enroscavam nas colunas. Otávio levantou-se quando a viu chegar. Vestia roupas informais, jeans escuros, um suéter de lã cinza, e parecia ter envelhecido anos nas semanas transcorridas desde seu último encontro. Obrigado por vir, disse, e sua voz tremeu levemente. O que aconteceu? Ele apontou para a cadeira ao lado e esperou que ela se sentasse antes de responder. Recebi notícias hoje. Meu pai morreu. As palavras flutuaram no ar frio da noite, carregadas de um peso que Lavínia não havia antecipado. Sinto muito, disse, porque era o que se dizia, embora soubesse que a relação entre Otávio e seu pai havia sido tudo menos amorosa. Não sinta. Ele não merecia. A amargura em sua voz era palpável. Mas sua morte me fez pensar. Em tudo que desperdicei, tentando ser alguém que ele pudesse admirar. Nas decisões que tomei por motivos errados. Fez uma pausa, olhando em direção ao jardim escuro, como se buscasse as palavras adequadas entre as sombras. Quando soube, meu primeiro pensamento não foi sobre ele. Foi sobre você. Virou-se para olhá-la, e Lavínia viu algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Vulnerabilidade crua, sem filtros. Pensei, se eu morresse amanhã, do que me arrependeria? E a resposta foi clara. Me arrependeria de não ter te conhecido de verdade. Me arrependeria da noite do nosso casamento e de todos os dias depois em que te tratei como um móvel conveniente. Otávio. Deixe-me terminar, por favor. Respirou fundo. Não estou te pedindo que me perdoe. Não estou te pedindo que sinta algo por mim. Só preciso que saiba que me arrependo. Que me arrependo profundamente de cada momento em que te fiz sentir menos do que você é. Que vi como você floresceu sem mim. E, embora isso me destrua, também me enche de um orgulho estranho. Você construiu algo lindo, Lavínia. Algo completamente seu. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Lavínia, sem que pudesse evitar. Não eram lágrimas de tristeza, nem mesmo de perdão. Eram lágrimas de liberação, de uma tensão que havia carregado durante mais de um ano e que finalmente encontrava uma saída. Por que agora? Perguntou, sua voz apenas um sussurro. Por que teve que morrer seu pai para você me dizer isso? Porque sou um covarde. Porque passei anos construindo armaduras para não sentir, e quando comecei a sentir algo por você, não soube o que fazer, exceto fugir. Passou a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Esse ciúme absurdo das últimas semanas, nunca havia sentido nada parecido. Me assustou. Ainda me assusta. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que haviam compartilhado antes. Este estava carregado de possibilidade, de perguntas não formuladas, de caminhos que poderiam abrir-se ou fechar-se, dependendo das próximas palavras. Não sei o que sinto por você, disse Lavínia finalmente, escolhendo a honestidade sobre o conforto. Te odiei. Te ignorei. Tentei esquecer que você existe, mas quando você entra no café, meu coração faz algo estúpido que não consigo controlar. O que isso significa? Significa que não sei. Significa que preciso de tempo para descobrir. Significa que não posso te prometer nada. Otávio assentiu lentamente, como se tivesse esperado exatamente essa resposta. Então vou esperar. Estendeu a mão e, com uma delicadeza que parecia alheia a ele, tocou a bochecha úmida de Lavínia. Mas quero que saiba que, aconteça o que acontecer, estarei aqui, não como seu marido contratual, como alguém que finalmente entendeu o que estava perdendo.
Lavínia levantou-se para ir embora, incapaz de processar tudo o que havia acontecido. Mas antes de cruzar a porta do terraço, parou. Obrigada, disse, olhando-o por cima do ombro, por me dizer a verdade. Chegou tarde, mas chegou. E foi embora, deixando Otávio sozinho naquele terraço onde ela havia aprendido a sobreviver, com o peso das confissões flutuando no ar frio da noite e a semente de algo novo plantada entre as cinzas do que poderia ter sido. Os 3 meses seguintes foram os mais intensos da vida de Lavínia. Havia aceitado a proposta dos investidores. A decisão chegou depois de noites de insônia, longas conversas com Rodrigo e uma sessão particularmente emotiva com sua mãe, na qual Helena lembrou que o medo do fracasso não deveria confundir-se com prudência. Você tem a oportunidade de construir algo grande, disse Helena, segurando suas mãos na pequena cozinha do apartamento de Santa Teresa. Não desperdice por medo do que poderia dar errado. O trabalho foi brutal. 16 horas diárias tornaram-se a norma. Lavínia viajava constantemente entre Rio, Niterói, Petrópolis e Cabo Frio, supervisionando as aberturas de novas unidades, treinando equipes, negociando com fornecedores, resolvendo crises que surgiam com a regularidade das marés. Cada novo Raízes requeria sua atenção pessoal para manter a essência que o fazia especial. Ela escolhia pessoalmente os azulejos, as plantas, a disposição de cada mesa. Provava cada lote de café antes de aprová-lo. Entrevistava cada barista, para certificar-se de que compartilhavam a filosofia do negócio. O preço foi alto. Houve noites em que adormeceu sobre as plantas da próxima localização, acordando com marcas de papel na bochecha e dor no pescoço. Houve refeições puladas, substituídas por sanduíches engolidos entre reuniões. Houve momentos de dúvida paralisante, madrugadas em que se perguntava se havia cometido um erro monumental. Mas também houve triunfos. A inauguração do segundo Raízes, localizado em um canto com vista para o Cristo Redentor, foi um sucesso retumbante. Os críticos gastronômicos elogiaram como haviam conseguido replicar a atmosfera do original sem perder sua alma. As reservas se esgotaram semanas antes da abertura. A terceira unidade em Niterói atraiu a atenção da imprensa nacional. Uma revista de negócios paulista dedicou uma reportagem extensa à expansão do Raízes, apresentando-a como um caso de estudo sobre empreendedorismo feminino no Brasil. Lavínia tornou-se, quase sem perceber, uma figura pública. Convidavam-na a dar palestras em universidades, a participar de painéis de discussão sobre inovação empresarial, a conceder entrevistas para meios especializados. Seu rosto aparecia em artigos junto a termos como disruptiva, visionária, inspiradora. Tudo o que havia sonhado estava se tornando realidade, mas algo faltava. Otávio havia cumprido sua palavra. Desde aquela noite no terraço, havia mantido a distância que ela havia pedido. Não aparecia mais no café original de Santa Teresa. Não enviava mensagens desnecessárias. As únicas comunicações entre eles eram estritamente relacionadas aos aspectos legais de seu casamento, que tecnicamente seguia vigente, embora ambos vivessem vidas completamente separadas. Lavínia deveria ter se sentido aliviada. Em vez disso, sentia um vazio inexplicável. Nas poucas horas livres que encontrava, sua mente vagava em direção a ele. Perguntava-se como estaria processando a morte de seu pai. Se havia encontrado algo de paz com aquele fantasma que o havia perseguido toda a sua vida. Se pensava nela com a mesma frequência com que ela pensava nele. Rodrigo foi quem finalmente a confrontou a respeito. Era uma tarde de junho, e ambos estavam revisando os números do primeiro trimestre no escritório que agora compartilhavam em um prédio no Leblon. Os números eram excelentes, a expansão superava todas as projeções, mas Lavínia os olhava com o olhar perdido de quem tem a mente em outro lugar. Quando vai admitir que sente falta dele? Perguntou Rodrigo sem rodeios. De quem? Não insulte minha inteligência. Do homem que costumava aparecer no café todos os dias e que agora você parece procurar cada vez que toca a campainha da porta. Lavínia suspirou, deixando os papéis caírem sobre a mesa. É complicado. Tudo que vale a pena é complicado. A questão é,
se a complicação vale o esforço. Ele me machucou muito, Rodrigo. Não só na noite de núpcias. Meses de indiferença, de me sentir invisível, de ser tratada como um acessório. Eu sei. Também sei que as pessoas podem mudar. Às vezes precisam perder algo para entender seu valor. Rodrigo inclinou-se para a frente, sua expressão séria. Não estou te dizendo para perdoá-lo ou voltar com ele. Estou te dizendo para parar de fugir da conversa que você sabe que precisa ter. Naquela noite, Lavínia fez algo que vinha adiando há semanas. Discou o número de Otávio. Ele atendeu no primeiro toque. Lavínia, apenas seu nome, pronunciado com uma mistura de surpresa e algo que soava perigosamente como esperança. Preciso te ver, disse ela. Há coisas que precisamos conversar. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu se estender eternamente. Quando quiser, respondeu ele. Onde quiser. Amanhã. No Raízes Original. Depois do fechamento. Estarei lá. Desligaram sem se despedir, mas as palavras não ditas vibravam no ar carregado de eletricidade. Algo estava prestes a mudar. Algo que levava meses gestando finalmente exigia nascer. O Raízes Original estava em silêncio, quando Lavínia girou a chave na fechadura às 11 da noite. As cadeiras viradas sobre as mesas projetavam sombras estranhas sob a luz tênue das lâmpadas de emergência. O aroma de café persistia no ar como um fantasma aromático das horas de atividade. Otávio chegou 5 minutos depois, pontual como sempre. Quando entrou, a luz do poste recortou sua silhueta na porta antes que seus olhos se ajustassem à penumbra interior. Obrigado por vir, disse Lavínia, acendendo as lâmpadas principais. Obrigado por ligar. Sentaram-se frente a frente em uma das mesas junto à janela, a mesma onde ele costumava se instalar quando vinha com seus clientes britânicos. A ironia não passou despercebida por nenhum dos dois. Lavínia havia preparado mentalmente o que queria dizer, mas as palavras cuidadosamente ensaiadas evaporaram ao ver os olhos de Otávio fixos nela, com aquela intensidade que a desarmava. Pensei muito no que você me disse naquela noite no terraço, começou ela. Sobre seus arrependimentos, sobre o tempo que perdeu tentando impressionar seu pai. E percebi que eu vinha fazendo algo parecido. Respirou fundo. Tudo isso, o café, a expansão, o sucesso. Parte disso foi construído para provar algo. Para você, para minha família, para todos que alguma vez me fizeram sentir que não era suficiente. Isso não tira o valor do que você conquistou. Não. Mas me fez perguntar que parte da minha vida estou vivendo realmente para mim e que parte é uma performance para uma plateia que talvez nem esteja olhando. Otávio assentiu lentamente, como se compreendesse exatamente ao que ela se referia. Meu pai morreu sem nunca ter me dito que estava orgulhoso de mim, disse ele. Passei 30 anos trabalhando para arrancar essas palavras dele e, no final, simplesmente deixou de existir. Todo aquele esforço, toda aquela raiva contida para nada. Nada? Nada que viesse dele, pelo menos. Inclinou-se para a frente e Lavínia notou como suas mãos tremiam levemente sobre a mesa. Mas sua morte me libertou de algo, da necessidade de sua aprovação. E quando essa necessidade desapareceu, ficou um vazio enorme. Um vazio que tentei preencher com trabalho, com aquisições, com tudo que sempre havia funcionado antes. E nada funcionava. O que mudou? Você. A palavra saiu simples, direta, sem enfeites. Não porque você me deu algo, mas porque me mostrou o que estava perdendo. A forma como você se relaciona com as pessoas, como lembra o nome de cada cliente, como sua equipe te olha com lealdade genuína e não com medo. Isso é algo que eu nunca tive, algo que o dinheiro não pode comprar. Lavínia sentiu como as lágrimas ameaçavam transbordar, mas as conteve. Não era momento para se emocionar. Era momento para entender. Otávio, eu te odiei durante muito tempo. Depois do ódio veio a indiferença, que era quase pior. E então, quando você começou a aparecer aqui, senti algo que me assustou. Porque sentir algo por você parecia uma traição a tudo que havia construído para escapar de você. Eu entendo. Não tenho certeza se você entende completamente.
Lavínia levantou-se e caminhou em direção ao balcão, precisando de distância física para ordenar seus pensamentos. Quando me casei com você, perdi minha identidade. Me tornei a esposa de Otávio Silveira, um apêndice da sua vida, uma decoração para sua imagem pública. Reconstruir quem eu sou foi o trabalho mais duro da minha vida. Eu sei, e sei que fui eu quem tirou essa identidade de você em primeiro lugar. Exato. Virou-se para olhá-lo. Por isso preciso que entenda algo. Se decidirmos tentar algo real, não pode ser uma repetição do passado. Não posso ser seu acessório, seu troféu, sua solução para problemas de imagem. Teria que ser uma companheira, uma igual. E o que isso significaria concretamente? Significaria que minha carreira é tão importante quanto a sua. Que minhas opiniões têm peso. Que quando estivermos em público, não me tratará como uma extensão sua, mas como uma pessoa com voz própria. Significaria que você teria que me conhecer de verdade, não a versão que imaginou quando assinou aquele contrato matrimonial. Otávio levantou-se também, encurtando a distância entre eles com passos lentos, mas decididos. Quero isso, disse sua voz firme, mas carregada de emoção. Quero te conhecer. A verdadeira Lavínia, não a que se escondia atrás de vestidos caros nos meus eventos. Quero saber o que te faz rir, o que te enfurece, que sonhos você persegue quando ninguém está olhando. E está disposto a me mostrar o mesmo. O verdadeiro Otávio, não o empresário impenetrável? Sim, a palavra saiu como uma promessa, como um juramento. Embora me aterrorize, embora não tenha a menor ideia de como fazer isso. Sim. Olharam-se durante um longo momento, e algo mudou no ar entre eles. A tensão que sempre havia existido continuava ali, mas agora estava tingida de outra coisa, possibilidade. Não estou te perdoando tudo de uma vez, esclareceu Lavínia. O perdão é um processo, não um interruptor que se liga. Eu sei. E preciso que me conquiste de verdade, não com presentes nem grandes gestos, com pequenos atos de presença, de atenção, de respeito. Vou te conquistar, disse ele, e um sorriso pequeno, mas genuíno, iluminou seu rosto pela primeira vez na noite. Mesmo que leve anos, pode levar anos, então será um bom uso do meu tempo. Quando Lavínia fechou o café naquela noite e saíram juntos para as ruas vazias de Santa Teresa, algo havia terminado e algo havia começado. O casamento contratual que os havia unido era oficialmente coisa do passado. O que construiriam a partir de agora, se construíssem algo, seria completamente novo. E pela primeira vez desde aquela noite de núpcias desastrosa, ambos sentiam que o futuro, embora incerto, estava cheio de uma esperança que haviam conquistado com suor, lágrimas e verdades difíceis de pronunciar. A primavera chegou ao rio, com explosões de cor em cada esquina. Os ipês roxos do aterro floresciam perfumando o ar de promessas, e os cariocas saíam de seu letargo de inverno para encher os quiosques das praias com risadas e conversas animadas. Para Lavínia e Otávio, aqueles meses foram um exercício de redescoberta mútua. Otávio cumpriu sua palavra de conquistá-la através de pequenos gestos. Aparecia nas inaugurações dos novos raízes, não como o marido rico que patrocina o hobby de sua esposa, mas como um assistente a mais, misturando-se entre os clientes, perguntando genuinamente sobre o negócio, escutando as respostas com atenção real. A primeira vez que Lavínia o encontrou, ajudando a descarregar caixas de suprimentos de um caminhão, porque a equipe estava sobrecarregada, algo derreteu em seu peito. Você não precisa fazer isso, disse ela, aproximando-se enquanto ele carregava sacos de café com evidente desajeitamento. Eu sei. Seu terno de R$ 1.000 estava amassado e tinha pó nos sapatos de couro italiano. Mas eu quis. Começaram a se ver regularmente, embora evitando os espaços que haviam definido seu casamento anterior. Nada de mansões nem eventos de gala. Em vez disso, compartilhavam jantares simples em restaurantes de bairro, caminhadas pelas ruas estreitas de Santa Teresa, tardes de domingo no Jardim Botânico, observando como a luz do entardecer brincava com as folhas das palmeiras imperiais. Lavínia descobriu facetas de Otávio que nunca havia intuído. O homem frio e calculista que havia conhecido
guardava dentro um senso de humor seco e observador que a fazia rir até doer as costelas. Tinha uma paixão secreta pela arquitetura colonial, herdada de sua mãe, e podia falar durante horas sobre os detalhes ocultos dos casarões de Laranjeiras. Cozinhava muito mal, mas tentava com uma determinação comovente, apresentando-lhe pratos queimados ou salgados demais que ela fingia achar comestíveis. E escutava. Finalmente, escutava. Perguntava sobre sua infância no centro histórico, sobre seus irmãos, sobre os sonhos que havia tido que adiar. Queria saber de Rodrigo e da filosofia por trás do Raízes. Interessava-se pelos nomes de seus funcionários, pelas histórias dos clientes regulares, pelos pequenos dramas e alegrias que compunham o dia a dia do negócio. Por sua parte, Otávio também se abria de maneiras que ela não teria acreditado possíveis. Falou de sua mãe, de como sua doença e morte haviam destruído seu mundo adolescente. Contou sobre as noites de solidão em internatos caros, onde tinha tudo exceto amor. Confessou que os negócios haviam sido sempre uma forma de preencher o vazio, de provar algo a um pai que nunca olhava em sua direção. Às vezes me pergunto quem eu seria se minha mãe não tivesse morrido, disse uma noite, enquanto caminhavam pela praia de Copacabana sob um céu estrelado. Se seria tão frio, tão fechado, ou se teria aprendido a me conectar com as pessoas de uma maneira que agora me parece quase impossível. Não é impossível para você, respondeu Lavínia, entrelaçando seu braço com o dele. Só é difícil, são coisas diferentes. A relação avançava lentamente, com cautela, como duas pessoas que cruzam uma ponte que sabem frágil. Havia momentos de retrocesso, discussões quando as antigas dinâmicas ameaçavam ressurgir, noites em que Lavínia precisava de espaço, e Otávio tinha que se lembrar que a paciência era parte do processo. Mas também havia momentos de graça inesperada. Uma tarde de outubro, Otávio a surpreendeu com um presente. Não era joalheria cara nem uma viagem para um resort de luxo. Era um livro velho, amarelado, de poesia brasileira que havia encontrado em um sebo do Saara. Você me disse uma vez que sua avó te lia esses poemas quando você era criança, explicou ele, com uma vulnerabilidade na voz que ainda lhe custava mostrar. Não tinha certeza se era o mesmo livro, mas Lavínia o reconheceu imediatamente. Era a mesma edição, com a mesma capa gasta que se lembrava das mãos enrugadas de sua avó. As lágrimas brotaram antes que pudesse se conter. Como você encontrou? Procurei. Deu de ombros, como se não fosse nada, embora ambos soubessem que provavelmente havia dedicado semanas a rastrear aquele livro específico. Queria te dar algo que significasse algo real. Foi nesse momento que Lavínia soube, com uma certeza que a surpreendeu, que estava apaixonada por ele. Não pelo Otávio que havia conhecido um ano atrás, mas pelo homem que aquele Otávio estava lutando para se tornar. Não disse isso ainda. As palavras precisavam de tempo para amadurecer, para certificar-se de que nasciam da verdade e não da emoção do momento. Mas soube. E esse conhecimento mudou tudo. O verão avançava em direção ao seu ápice, quando a oportunidade que definiria o futuro de ambos se materializou. O império imobiliário de Otávio enfrentava uma decisão crucial. Um grupo investidor internacional oferecia comprar a maioria de suas participações em um acordo que o tornaria multimilionário, mas que significaria perder o controle do negócio familiar. Por outro lado, podia rejeitar a oferta e enfrentar anos de trabalho intensivo para manter a competitividade em um mercado cada vez mais saturado. Ao mesmo tempo, Lavínia recebeu uma proposta para expandir Raízes internacionalmente. Os investidores queriam levar o conceito para Lisboa, Miami e Buenos Aires. A operação requeria que ela se transferisse para diferentes cidades durante meses, supervisionando cada abertura com a dedicação que a havia tornado sinônimo de qualidade. Ambas as decisões chegaram na mesma semana, e ambas forçavam a mesma pergunta: o que estavam dispostos a sacrificar um pelo outro? A conversa aconteceu uma noite de janeiro, no terraço do apartamento de Lavínia, em Santa Teresa. As luzes da cidade brilhavam embaixo e o som da música de um bar próximo chegava abafado pela distância. Haviam preparado juntos um jantar simples, massa com tomates do Mercadão de Madureira,
E agora compartilhavam uma garrafa de vinho tinto, enquanto o calor do dia dava lugar à frescura noturna. "Preciso te contar algo", disseram ambos ao mesmo tempo, e a coincidência arrancou deles uma risada nervosa. "Você primeiro", ofereceu Otávio. Lavínia respirou fundo e expôs a proposta internacional. Falou das cidades, dos prazos, do que significaria em termos de tempo e dedicação. "É a oportunidade que sonhei quando não sabia nem que estava sonhando", concluiu. "Mas implicaria meses longe do Rio. Longe de você." Otávio processou a informação em silêncio por um momento. Então sorriu de uma maneira que a desconcertou. "Isso é perfeito", disse. "Perfeito? Deixe-me te contar minha notícia primeiro." Explicou a oferta de compra, os números astronômicos, o que aceitar ou rejeitar significaria para seu futuro. E então acrescentou algo que Lavínia não esperava. "Decidi vender." "O quê?" "Passei 20 anos construindo esse império para impressionar um homem morto. Já não preciso provar nada a ninguém, incluindo a mim mesmo." Inclinou-se para a frente, pegando suas mãos. "Com o dinheiro da venda tenho liberdade. Liberdade de tempo, de lugar, de obrigações. Liberdade para te seguir para Lisboa, para Miami, para onde seu caminho te levar." Lavínia sentiu como as lágrimas começavam a se formar em seus olhos. "Otávio, não posso te pedir que abandone sua vida por mim." "Você não está pedindo, estou escolhendo. Pela primeira vez na minha vida, estou escolhendo algo que não tem a ver com números, nem legados, nem aprovações paternas. Estou escolhendo você. Estou escolhendo a vida que quero viver, não a que me disseram que deveria viver. E se não funcionar? E se tudo isso for demais, rápido demais? Então teremos tentado de verdade. E isso já é mais do que nenhum de nós tinha um ano atrás." Olharam-se durante um longo momento, e as muralhas que restavam entre eles desmoronaram finalmente. Não com estrondo, mas com um suspiro, com uma rendição que era também uma vitória. "Eu te amo", disse Lavínia, e as palavras saíram com uma naturalidade que a surpreendeu. "Não sei quando comecei, mas te amo. Ao homem que você é agora, não ao que foi. Eu também te amo." Otávio segurou seu rosto entre suas mãos com uma delicadeza que falava de transformação. "E me odeio pelo tempo que perdemos. Mas te prometo que cada dia que tivermos daqui em diante, vou usar para merecer o que você está me dando." Beijaram-se sob as estrelas do rio, um beijo que tinha gosto de segundas chances e de futuro compartilhado. E quando se separaram, ambos souberam que haviam chegado ao outro lado de uma jornada que havia começado na humilhação e terminava no amor conquistado. Mas a noite não havia terminado. Otávio tirou algo de seu bolso, um pequeno estojo de veludo azul. "Sei que tecnicamente já somos casados", disse abrindo o estojo para revelar um anel simples de ouro branco com uma pequena água marinha da cor do mar carioca. "Mas aquele casamento foi um contrato. Isso é uma promessa. Quer se casar comigo de verdade?" Lavínia observou o anel, tão diferente do ostentoso diamante que havia recebido da primeira vez. Este era perfeito precisamente por sua simplicidade, pelo que representava. "Sim", sussurrou. "1000 vezes sim." Abraçaram-se enquanto a cidade dormia a seus pés. Duas pessoas que haviam encontrado no outro exatamente o que não sabiam que procuravam. Um ano depois, o Atlântico brilhava sob o sol de um entardecer de dezembro, enquanto Lavínia e Otávio retornavam à mesma suíte de hotel onde tudo havia começado. Mas desta vez, tudo era diferente. Caminharam de mãos dadas pelo corredor do hotel, seus dedos entrelaçados com a naturalidade de quem aprendeu a construir intimidade pedra por pedra. O vestido de Lavínia era simples, branco, escolhido por ela mesma em uma boutique de Ipanema. Não havia centenas de convidados esperando, nem fotógrafos, nem a pressão de impressionar ninguém. Só eles dois, e a promessa de um futuro juntos. A suíte estava decorada com flores de laranjeira, como naquela primeira noite. O champanhe borbulhava em taças de cristal, idênticas àquelas que haviam permanecido intactas um ano atrás. Mas o significado de cada elemento havia se transformado. "Nervosa?" perguntou Otávio, fechando a porta atrás deles. Não. E era verdade.
Pela primeira vez em muito tempo, estou exatamente onde quero estar. Aproximaram-se da janela que dava para o mar. O sol afundava no horizonte, tingindo a água de tons laranjas e rosas que pareciam saídos de um sonho impressionista. As luzes do rio começavam a acender às suas costas, essa cidade que havia sido testemunha de sua dor e seu renascimento. Há um ano estive parada neste mesmo lugar, desabotoando o vestido sozinha, disse Lavínia, sua voz suave, mas sem rastro de amargura. Pensei que minha vida havia terminado. Me desculpe, disse ele, como havia dito centenas de vezes, mas desta vez as palavras carregavam o peso da transformação genuína. Cada dia da minha vida vou me desculpar. Eu sei. Ela virou-se para olhá-lo, seus olhos brilhando com uma paz que havia conquistado com esforço. Mas já não preciso que se desculpe. Preciso que sigamos em frente. Juntos. Otávio assentiu, e em seus olhos ela viu o homem que havia lutado para se tornar. Vulnerável, presente, apaixonado sem reservas. Tenho algo para você, disse ele, tirando um envelope de seu paletó. Lavínia o abriu com curiosidade. Dentro havia um documento oficial. A doação de uma propriedade no coração de Santa Teresa, em nome da Fundação Raízes, a organização beneficente que haviam criado juntos para apoiar jovens empreendedores de famílias com dificuldades econômicas. É o prédio onde fica seu café original, explicou ele. Quero que seja sempre seu, que nunca ninguém possa te tirar. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Lavínia, mas eram lágrimas de alegria pura. Otávio, sei que você não precisa do meu dinheiro. Sei que é perfeitamente capaz de cuidar de si mesma. Mas quero que isso seja minha forma de dizer que acredito em você. Na sua visão, no seu trabalho, em tudo que você representa. Ela guardou o documento cuidadosamente e então pegou seu rosto entre suas mãos. Obrigada, não pelo presente, mas por entender finalmente o que significa dar. Beijaram-se, um beijo longo e profundo que continha todas as promessas do futuro e todos os aprendizados do passado. Quando se separaram, Lavínia caminhou até a penteadeira onde havia deixado seu celular. Discou um número e colocou no viva-voz. Mãe? Sim, estamos aqui. Sim, está tudo bem. Está tudo mais que bem. A voz de Helena encheu o quarto, quente e emocionada. Minha menina, estou tão orgulhosa de você. Eu sei, mãe. Eu também estou orgulhosa, de todos nós. Desligaram depois de alguns minutos de conversa e Lavínia virou-se para Otávio com um sorriso radiante. Pronta para nossa verdadeira noite de núpcias? Perguntou ele, estendendo a mão em sua direção. Pronta para tudo que vier. Naquela noite o champanhe finalmente foi bebido. As flores de laranjeira perfumaram o ar, enquanto construíam as primeiras memórias de sua nova vida juntos. Os botões do vestido foram desabotoados um a um, mas desta vez por mãos trêmulas de amor, não de solidão. E quando o amanhecer começou a se filtrar pelas cortinas, tingindo o quarto de tons dourados, Lavínia soube com absoluta certeza que a humilhação daquela primeira noite havia sido, paradoxalmente, o maior presente de sua vida, porque a havia obrigado a se encontrar, a construir algo próprio, a descobrir que a dignidade não se perde ao cair, mas ao se recusar a se levantar. Olhou para Otávio, dormindo ao seu lado, com uma expressão de paz que ela nunca havia visto em seu rosto acordado. O homem que a havia ferido havia se tornado o homem que a amava de verdade. E ela, a jovem assustada que havia aceitado um casamento de conveniência, havia se tornado uma mulher que já não precisava de nada de ninguém, mas que escolhia compartilhar sua vida com ele. Inclinou-se para beijá-lo suavemente na testa. Bom dia, o amor, sussurrou. Ele abriu os olhos e seu sorriso foi a primeira coisa que ela viu naquele novo amanhecer. Bom dia, minha vida. Lá fora, o rio despertava sob o sol tropical. Os cafés raízes abriam suas portas em 5 cidades diferentes. Os sonhos continuavam sendo construídos, as histórias continuavam sendo escritas e o amor, esse amor conquistado com dor e perseverança, começava um novo capítulo. Porque às vezes os finais mais belos nascem dos começos mais difíceis.
e porque a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar cada vez com mais determinação que antes.